Olá, eu sou o pastor Tiago. Olá, eu sou a Luana. E sejam muito bem-vindos ao novo programa aqui da IPP TV, o programa Bem Casados. Um programa para trazer conhecimento bíblico e prático para a família, para os casais e para os casamentos. Com base bíblica, né, trazendo conhecimento tanto depois para noivos e namorados. Então esse é o seu programa Bem Casados, né, Luana? Sim. E hoje nós estreamos esse programa com muita alegria, né, pela graça do Senhor, nos dando a oportunidade de estarmos juntos aqui, servindo ao Senhor e também falando de temas que são completamente importantes. E hoje, no nosso primeiro programa, na estreia, nós teremos, obviamente, convidados especiais e também um tema muito relevante para dar base sobre o que devemos pensar a respeito do casamento. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o casamento é muito bom. E é por ele, né, por essa afirmação que nós vamos falar hoje. Nos últimos tempos, é verdade, né, que o sentido do casamento tem mudado dentro da cultura que vivemos. Alguns dizem que não há mais utilidade no casamento. Sim, e outros também falam que o casamento já não pertence mais à sociedade, né? Já evoluiu, já modernizou, então ficou ultrapassado, é machista esse pensamento, né, de construir um lar, ter um casamento. E também, devido a muitas brigas por causa do casal, acabando em divórcios, isso vem manchando a instituição que Deus criou. Sim, outros enxergam o casamento como um mal necessário, quer dizer, eu preciso casar de alguma forma, né, porque eu não quero ficar sozinho. Estamos vivendo diante de tantas definições, né, problemáticas apresentadas a respeito do casamento, e o nosso objetivo aqui hoje é tomarmos a palavra de Deus como base e reafirmarmos aquilo que Deus disse há muitos anos atrás e que ainda essa afirmação do Senhor ecoa para a nossa cultura, para a nossa vida, para os dias de hoje. O casamento é muito bom. Ele é muito bom. E hoje estão aqui conosco um casal muito querido, muito abençoado pelo Senhor, que são amigos e parceiros do ministério. Sejam bem-vindos, presbítero Teruia, irmã Cecília, ao programa Bem Casados. Obrigado. Privilégio nosso, né, poder estar aqui estreando esse programa e espero que nós possamos contribuir, né, com a nossa experiência de casados, né? Sim, obrigada pelo convite. Que bom, muito bom tê-los aqui. E eles já estão casados há um tempo, né, Luana? Sim, já casaram no dia 22 de maio de 1999, ou seja, 22 anos de casamento, para a glória de Deus. Amém. Pois é, 22 anos que a Cecília está aí aguentando, né? Firme. Ela está dizendo muito bom? Cada vez melhor, né? É verdade. Já foi muito pior. Mas o texto bíblico e também todo o contexto, ele basicamente é autoexplicativo nas Escrituras. Mas hoje há uma dificuldade de entendimento com relação à palavra de Deus e com relação à vivência do casal. Então, aquilo que nós vamos falar hoje aqui, talvez muitos possam dizer, mas eu já sei disso. Sabe porque está escrito, sabe porque está ali registrado, né? E às vezes até defende como um cristão o princípio, realmente deve defender da família, da palavra do Senhor. Mas às vezes na prática não vive a qualidade dada pelo próprio Deus com relação ao casamento, que é um casamento muito bom. E aí, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu tenho, né, uma colocação e também um desafio, né, de vocês responderem isso, que é exatamente o seguinte: com tantas transformações na definição do casamento, na cultura, dá para dizer ainda que o casamento é muito bom? Dá para seguir essa definição bíblica? Com certeza. Eu creio que, como a palavra de Deus ela é eterna, nós temos que, de fato, nos basear em algo que não muda. E a palavra de Deus diz que o casamento é muito bom. Então, nós temos que crer nisso, apesar das circunstâncias, daquilo que a gente ouve por aí, né? E a gente vê, inclusive, casais cristãos vivendo casamentos muito ruins, inclusive. Mas eu creio que a palavra de Deus é verdade e nós temos que buscar isso. Então, alguma coisa nós estamos fazendo de errado, né? Se a gente não está vivendo esse muito bom. Talvez a gente consiga esclarecer algumas coisas. Eu louvo a Deus por esse programa, porque é necessário, né, que a gente esclareça isso na prática. Então, eu entendo que sim, é muito bom e a gente pode descobrir isso na Bíblia. Então, essa crise pelo qual as pessoas falam que o casamento vive, né, hoje em dia, eu acho que é muito por esse afastamento da palavra de Deus. Esse tentar viver do seu jeito e não
segundo o que Deus entende que é o casamento. Ele que criou, ele também deu a receita, né, de como deve ser vivido. Sim, uma coisa que é muito importante a gente considerar é a questão de seguir os mandamentos de Deus, né? Então, parece ser óbvio, mas a gente tendo um bom relacionamento com Deus primeiro, nos ajuda demais no relacionamento dentro do casamento, né? Então, o segundo mandamento, segundo Jesus, de amar ao próximo, se encaixa muito bem quando a gente tem um bom relacionamento com Deus. E aí acho que vem a tendência do ser humano falhar nas coisas que ele faz, e aí dizer assim, não, então isso é falido, porque a definição do casamento hoje, de uma certa forma, é que esse casamento é falido, né? Nós temos hoje pesquisas mostrando que o casamento simplesmente é uma convenção social, né? E principalmente uma cultura específica, e hoje ele não é tão necessário mais, né? Você pode não casar, né? E é claro, nem todos vão se casar, isso é uma verdade também. Sim. Mas ele é colocado num contexto diferente, e também pela experiência. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi, inclusive, às vezes até de irmãos, olha, cuidado com o casamento, né? Talvez melhor você nem se casar agora. Essa visão, né, do casamento falido, né, acho que é muito mais experimental, né, porque a pessoa experimenta isso no seu contexto de vida, do que propriamente, né, claro, de que é realmente uma instituição falida, né? Sim. Eu vejo que as pessoas, elas, todos temos diferenças, e é normal você ter brigas, isso é normal de qualquer casamento. Agora, como a gente resolve isso biblicamente, faz toda a diferença. E eu entendo que isso tira um pouco daquela convivência conflituosa, que é o que faz com que as pessoas entendam que, olha, não, casamento é isso mesmo, né? Você chega, briga, resolve, depois briga de novo e acha que é assim, né? E não precisa ser desse jeito. Eu acho que, como a Cecília falou, se nós entendemos que nós precisamos servir o nosso próximo, amando o nosso próximo, né? O próximo que eu tenho mais próximo é a minha esposa, né, no caso. Se eu levar isso a sério, se eu entender o que isso significa à luz da palavra de Deus, fatalmente a gente não vai viver dessa forma conflituosa, né? E eu posso dizer que o casamento não é uma instituição falida, porque a falência, inclusive de empresas, ela vem de ser mal administrado, certo? Uma empresa mal administrada vai à falência, né? Então, o casamento também mal administrado, ele vai à falência. Agora, Deus nos deu já as condições para que nós façamos os investimentos necessários e administremos essa parceria. Então, eu sempre gosto de falar que a gente é uma equipe, né? Era eu-equipe antes e agora nós somos uma equipe, efetivamente, né? E o dia que você tem filhos, a sua equipe aumenta. Então, Deus estabeleceu, falou, olha, o homem é o líder dessa equipe, não por capacidade maior, por competência, mas porque ele definiu, porque precisava ter essa definição. Eu, particularmente, sei que eu não sou mais capacitado porque nós estudamos juntos. E ela sempre foi uma das 3 melhores alunas da sala. Eu fui sempre aquele aluno mediano. Então, se fosse por capacidade, claramente não seria eu o líder, né? E isso me faz com que eu tenha mais admiração ainda pela Cecília, porque você imagina assim, alguém sendo mais capaz, intelectualmente falando, né, se submeter à liderança de alguém menos capaz, é só porque é crente mesmo, né? Entendeu? E a voz que ecoa assim do mundo é que a banalidade do casamento, né? É tão inútil para o mundo o casamento, é uma formalidade tão inútil. E como isso, para a gente, assim, para vocês, é útil o casamento? E como é prático e realmente essa utilidade na vida? Você quer falar? Tudo bem. Bom, nós somos seres relacionais, né? E assim, o ser humano, ele necessita de ter pessoas ao redor e ter relacionamentos. E o casamento é a base de você ter isso, de alguma forma, sendo desenvolvido e também sendo trabalhado. E a forma de você conseguir lidar também na sociedade, no trabalho, na escola, em determinados outros lugares, tudo vem dentro do casamento, da família. Então, é muito útil você conviver com uma pessoa, aprender, como ele falou, equipe.
dificilmente hoje em dia você trabalha numa empresa ou vai estudar numa escola onde você faz tudo sozinho, né? E como é que você aprende a se relacionar, como você aprende a respeitar o espaço, como você aprende com as diferenças. Se você não tem nenhuma experiência dentro de casa ou com uma pessoa muito mais próxima, como é que você vai fazer ou lidar com o primeiro não? Como que você vai lidar com uma série de diferenças dentro do mundo e fora, vamos dizer, da família, do contexto do casamento também? E é interessante que quando Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, para falar sobre a característica dos presbíteros, ele fala no contexto de família, né? Como aquele homem se relacionava com a sua família e como ele treinava a sua família. Quer dizer, a família é um local de treinamento. E talvez essa inutilidade, ela venha pela questão da autossuficiência hoje que as pessoas pensam ter, né? Quer dizer, eu não preciso casar, eu preciso só ter uma faculdade boa e aí eu não dependo de ninguém mesmo. Como que essa autossuficiência atrapalha no pensamento? Vocês trabalham com jovens, né, fazendo aconselhamento. Vocês percebem isso? Em que momento que isso é perceptível, que tem que ser corrigido? Eu creio que os jovens eles demoram para perceber que o problema, muitos dos problemas que eles passam é justamente por não ter essa noção do que significa o casamento, o que significa você constituir uma família, e porque isso traz amadurecimento também. Quando você está sozinho, você praticamente fala assim, olha, eu não quero brigar com ninguém, mas aquilo também traz uma certa infantilização, porque você não aprende a ceder, você não aprende a negociar, a fazer acordos, a conviver com outra pessoa, a fazer o outro feliz também, né? E não só querer ser feliz de uma forma muito egoísta. Então, isso traz uma série de responsabilidades, o casamento, que quando você não vivencia isso, você fica infantilizado. Então, eu percebo que muitos jovens não se apercebem que vários problemas que eles vivenciam, tentações sexuais, problemas emocionais, problemas de relacionamento com outras pessoas, poderiam sim ser sanados dentro do casamento. Então, se você me perguntar o quanto eles estão priorizando isso, é um pouco assustador, porque o pessoal quer priorizar carreira, viagens, sucesso profissional, mas o casamento é algo que fica lá atrás, né? E efetivamente as pessoas, quando eu pergunto, falam, você pretende casar? Pretendo. O que você está fazendo para isso? Nada. Agora, você quer ascender na carreira? Quero. O que você está fazendo? Estou fazendo um MBA, estou me preparando, estou estudando, vou fazer um intercâmbio no exterior. Ou seja, não está na agenda de prioridades casar-se, né? Então, essa é a realidade. Infelizmente, é isso. E acho que a gente vem de uma cultura isso, né? Porque hoje a dificuldade de entendimento dos pais em prepararem os filhos, né? Eu acho que muita coisa que se vê, por exemplo, ou no aconselhamento, ou no discipulado de casais, às vezes eu penso assim, não, mas isso tem que ser visto em casa, com o pai, com a mãe, né? Com a tia, com alguém que possa ajudá-lo, mas você percebe que coisas básicas da vida a dois, né? Coisas que naturalmente, antigamente as pessoas aprendiam como se comportar no casamento, né, como se relacionar com a esposa, isso tem uma dificuldade, né, quase que inexistente. Quer dizer, as pessoas criam filhos hoje para uma carreira, né, doutorado, né, para uma empresa, mas pouco se fala sobre como que você pode ser um bom marido, uma boa esposa. E isso vem crescendo bastante, né? Infelizmente. E os jovens também, eles não têm muito para onde recorrer, porque vai perguntar para o pai, para a mãe ou para os sogros, né, ou outras pessoas, eles vão falar, não, casamento é isso mesmo, e de uma forma sempre muito negativa, né? Então, qual é o incentivo que os jovens têm para se casar também? Se o que eles estão vendo ao seu redor são pessoas falando, não, a gente se casa mesmo porque essa é a vontade de Deus, não porque precisa, para você não ficar aí abrasado, né? Só para citar Paulo. Mas eu vejo que as pessoas também não conseguem chegar nesse entendimento do que é o casamento bíblico. E esse eu acho que é a grande tragédia, no final das contas, porque a gente está na igreja, nós temos a palavra de Deus, nós temos todos os recursos, temos o Espírito Santo e vivemos muito aquém do que poderíamos viver, né, nesse relacionamento a dois. Sim, e outra coisa também que o pessoal não fala, não apresenta, é a bênção de você ter uma pessoa que você pode confiar
ao seu lado. A gente tem Deus que nos ouve, que está sempre à disposição, a gente ora, mas tem muitas coisas na vida que a gente às vezes tem um momento que a gente precisa de um abraço. E aí é uma pessoa que você pode dividir as lutas, as dificuldades, assim, de peito aberto, sem restrições, sem nada, que muitas vezes você, às vezes, tem dificuldade de falar isso com pessoas fora, né, de casa. Então, Deus realmente pensou e planejou a família, o casal, para que realmente um ajude o outro nessa caminhada. Companheirismo, né? Companheirismo, santificação, que esse é o objetivo de Deus, na verdade, né? Nós nos casamos para fazer o outro feliz e isso fazendo parte desse processo de santificação, um santificando o outro. Eu gosto muito de citar quando a gente aconselha alguns noivos, né, que vão se casar, fala assim, olha, você vai exortar o seu cônjuge, faça-o biblicamente. Né? Não fique falando eu acho, não fala assim, olha, a Bíblia diz que você não poderia fazer tal coisa, mas você é crente, né? E aí você larga a bomba e sai, né? Deixa a pessoa resolver o problema de Deus, né? Usa a Bíblia de forma equivocada, né? Mas eu quero dizer o seguinte, se você confrontar a pessoa, o pecado da pessoa, o vício da pessoa com uma palavra de Deus, você está santificando a pessoa, você está confrontando a pessoa biblicamente, não só com o que você acha. E a pessoa não vai achar que é chatice sua. Né? Os maridos, principalmente, né, têm a tendência a falar, nossa, minha esposa é muito exigente, muito chata, né? Deixa eu ficar mais livre. Né? Esse é normalmente o que a gente ouve, certo? Mas, toda vez que a Cecília me confronta biblicamente, eu não tenho o que falar. Ela fala, tá certo, é a palavra de Deus, você tem razão. Eu tenho que me dobrar. Então, não é um achismo. Mas eu me sinto confrontado biblicamente e falo assim, olha, obrigado, você realmente está me santificando na prática. E não fica aquelas discussões sem sentido, né? E é interessante, né? Olhando para o outro lado aqui, você tem uma cultura que quer desvalorizar o casamento, a família. E eu não sei se é uma resposta, historicamente, né, uma resposta, né, do meio evangélico, do meio cristão, que você tem um outro extremo da visão do casamento. Não, você tem aquele casamento que não serve, né, para a família, ele não serve para compor uma família, para treinar as pessoas, mas você também tem uma contra-resposta de supervalorizar o casamento, colocando como quase que redentivo, na posição de redentivo, e uma idolatria, né? Quer dizer, olha, formando castas, né? Você é casado, você está bem. Se você não é casado, você está mal. Também tem essa resposta, né? Sim, tem. A gente tem que entender que quem nos faz feliz é Cristo, ponto final. Né? Mas Deus permite que nós caminhemos juntos com outra pessoa, se for da vontade de Deus, né? Como você mesmo falou, pastor Tiago, mas com esse objetivo de fazer o outro feliz, de santificá-lo, né? Mas não tendo essa expectativa de que a minha felicidade depende do meu cônjuge, porque esse é um peso grande demais para qualquer um carregar, concorda? Né? Uhum. E tem outra coisa que a gente precisa entender quando a gente parte para esse processo, né, e o plano de casamento, é que a gente precisa também ter sacrifícios, né? A gente precisa fazer sacrifícios. Tem dias que você precisa ceder, tem outros dias, né, que o cônjuge cede. E a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo, a gente vai experimentando coisas que jamais, às vezes, na minha concepção, na minha ideia, faria alguns programas ou faria algumas atividades, né? E a mesma coisa com ele. Então, ao longo do tempo, a gente tem aprendido muito e a gente tem vivido coisas que, pela graça de Deus, que o cônjuge traz para dentro do relacionamento. Eu acho que isso que você falou sobre sacrifício, né, traz aquela ideia de que, ok, eu estou num casamento, mas ao final das contas eu tenho que olhar para o Senhor, porque eu tenho que dizer não para o meu eu, porque muitas vezes, né, Luana? Sim, muitas vezes. Duas pessoas diferentes, né, cultura diferente, convivência, famílias diferentes. Até mesmo, às vezes, não tem aquela base de instrução bíblica também, né? Então, isso vai dificultando a caminhada, né? Então, chegar e ter um consenso comum, né? Que é Cristo, né? Sim.
Sim, exato. E esse amor sacrificial é o que se aprende, né? Você não vai, do início do casamento, já sair de saída assim, tá perfeito com isso. Então, é um caminhar, é um amadurecimento. Eu gosto muito dessa ideia de que o amor, ele vai amadurecendo do casal, ele vai se tornando maduro e muito mais parecido com o amor que Deus tem por nós, porque Deus nos conhece como nós somos e Ele nos ama, com todos os nossos defeitos. O casamento, no início, você está muito ainda assim, imaturo, aquele amor, é muito mais das expectativas, de uma certa idealização. Então você ama aquele ideal muitas vezes. E quando o tempo passa, você se desilude, né? É aí que, se esse amor não é um amor que é firmado na rocha, ele vai se decepcionando. E aí é só ladeira abaixo. Mas esse amor de Deus, né, que conhece os defeitos, ele vai conhecendo. Então hoje eu conheço Cecília muito melhor do que eu conhecia há 22 anos atrás. E eu posso dizer que eu a amo hoje muito mais do que naquela época. Porque o nosso amor, ele passou por esse processo. É um amor consciente agora, né? Que é a consciência de quem ela realmente é. Exato. E ainda tem o processo de crescimento, né? Sim. Então, eu posso dizer isso com maior tranquilidade, né? Hoje nós nos amamos muito mais do que naquela época, né? Quando a gente começou. E conhecendo muito mais defeitos muito mais. Quando a gente conhecia. Muito mais, talvez acho que todos, né? Depois de 22, acho que conhece todos. E um pouco mais, já até antecipa alguns, né? Bom, gente, que bom falar sobre casamento, né, Luana? Sim, é muito bom. E é bom falar no contexto bíblico, de trazer a realidade, né? Porque a gente traz aqui a ideia de, olha, tem desafios, mas também tem objetivos claros e bíblicos, né, dentro da palavra do Senhor, né? Bom, para participar aqui conosco também, nós temos um momento de testemunho do casal, e o testemunho vai ser hoje dos líderes do ministério aqui de casais da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O Wallace e a Paula vão testemunhar um pouco da visão deles sobre se o casamento é realmente bom. Será que é bom? O que eles vão falar aí com relação a isso? Então, o casamento é muito bom. Então, Wallace e Paula, por favor, compartilhem conosco a visão de vocês sobre o casamento. Olá, irmãos. Eu sou o Wallace da Paula. E eu sou a Paula do Wallace. Nós somos casados há 21 anos e temos 3 filhos. E hoje a gente veio aqui rapidinho para falar com vocês sobre um assunto. E o assunto é: Deus disse que o casamento ele é muito bom. Ele não disse que era bom. Ele disse que era muito bom. E onde será que está isso, né? Vamos buscar lá na palavra de Deus? Quando a gente vai lá para Gênesis 1, se a gente prestar atenção do versículo de 27 a 31, você vai ver lá que está escrito assim, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Que Deus os abençoou, pediu para que eles frutificassem, multiplicassem, enchessem a terra e que dominassem todos os animais viventes. E quando a gente observa lá no versículo 31, ele ainda afirma assim, que viu Deus tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. Então, existe um interesse especial de Deus sobre o casamento? Tem, sabe por quê? Também quando você busca lá na palavra, em Gênesis 2, Deus, quando olhou para Adão, disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E eis que surge o casamento. Perfeito, o casamento. E quando a gente olha para o casamento, a gente fica pensando, né? Que é isso que o Senhor criou para a gente? Mas a gente pode dividir com vocês o que a gente pensa a respeito disso. Casamento para nós é um meio de graça pelo qual o Senhor quer nos aperfeiçoar, o meio pelo qual o Senhor quer nos santificar, né? Porque afinal de contas, onde mais a gente vai exercitar algumas características do que Deus espera da gente? É o nosso primeiro ministério, né? E quando a gente vai lá para Coríntios 13, né? Você observa lá que fala que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não inveja, não se vangloria, que o amor não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, né? Não guarda cira, rancor, né? Não guarda rancor, como você disse, que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, e que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
Então, quando a gente olha para essa verdade bíblica, a gente vê que este é um meio de graça pelo qual o Senhor quer nos santificar. E onde mais a gente pode fazer isso da melhor forma possível que não no casamento, né? Então, quando Deus criou o casamento para nós, foi justamente com esse propósito. O propósito de nos ajudarmos, o propósito de nos santificarmos. Não é verdade? Então, a gente sabe que não é bom para a gente ficar só, né? Que o casamento é um meio de graça pelo qual o Senhor quer nos aperfeiçoar. E Eclesiastes também diz o seguinte, porque se um cair, o outro levanta. Como é bom a gente poder caminhar junto. E como é bom a gente saber o que Deus planejou para nós. E que Deus planejou para nós foi muito bom. Foi perfeito. E agradável. E foi para a sua glória. E que a gente possa entender isso. Que possamos, através dos nossos casamentos, sermos também um meio de graça para aqueles que estão tentando compreender ainda esse mistério. Porque é um mistério do Senhor. E que a gente seja bênção para aqueles que nos procurarem nessa caminhada. Então, o que a gente deseja para você é que vocês entendam que o que Deus criou para você é muito bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Claro, o texto realmente de Gênesis fala sobre o casamento ser muito bom, né? Ou seja, reafirmando aí tudo que o Senhor está dizendo. Então, que bom ouvir testemunhos, né, de irmãos e irmãs em Cristo que acreditam, né, nessa definição que Deus dá a respeito do casamento. E vemos assim, Deus, além de ser o criador do casamento, da família, Ele também nos dá direção, assim como em toda a nossa vida cristã, né? Então, na família, Ele também nos dá direção de funcionalidade no lar. E qual seria o papel real, assim, a desempenhar pelo esposo, pela esposa? E qual é o dilema que esse mundo vê, assim, e bate de frente com a igreja, né? Com a palavra de Deus? Pois é, primeiro, acho que o homem, né, como a própria Bíblia diz, ele tem que amar a esposa e ele tem que se entregar por ela. Né? E assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou. É um desafio tremendo, né? Quer dizer, você só vai conseguir fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Né? Sem isso seria impossível, porque a gente fica querendo sempre puxar a brasa para a nossa sardinha, ser do meu jeito. E eu acho que isso bate de frente com uma certa cultura existente, né? De que isso é machista, isso já é ultrapassado, né? Isso... como é que você vai ser liderado por alguém que é tirano, né? Que vai puxar a brasa sempre para a sua sardinha, né? Sempre vai ser favorecido, né? Nunca vai olhar para a sua esposa. Mas é justamente isso que o versículo fala. A gente tem que amar e se entregar pela sua esposa. Isso é esse amor sacrificial. Né? Então, muitas vezes o que eu quero vai me dar prazer, vai ser prazeroso para mim, mas eu tenho que olhar para minha esposa. Será que aquilo vai ser bom para minha esposa? Né? Será que eu não preciso abrir mão disso e proativamente, sem que ela precise reclamar? Né? E a esposa fazer o mesmo, né? Ela respeitar o marido. Né? E eu entrego a palavra para você, né? Para ver se você concorda com isso. Né? Sim. Não, é muito interessante essa questão aí de ter as funções, né, dentro, e os papéis dentro do casamento, porque já é um momento assim que você não fica mais questionando, brigando, né? Deus definiu desse jeito, é bom, é seguir. E aí também tem a palavra de Deus que complementa isso. Quando entende que o marido, ele precisa dar ou tratar a esposa como Cristo tratou a igreja, e você vê como que Cristo trata a igreja, é impossível você imaginar que uma esposa não vá se submeter, ou não vá confiar, ou não vai acreditar e crer que o seu marido, lógico, né, respeitando e honrando, né, a palavra de Deus, vai errar, mas está trabalhando para que façam melhor pela família e pela esposa. Então, você descansa em Deus, acreditando, entendendo que, tendo um bom relacionamento com Deus, cada um das pessoas dentro da família, quando a gente tem os filhos vindo e tudo, honrando aos pais, já fica uma coisa muito mais assim,
coesa, muito mais organizada. E assim, Deus traz felicidade dessa forma. Cada um com seus papéis, sem a necessidade de ficar querendo fazer uma coisa diferente e tudo. A gente sabe e crendo que Deus tem o melhor para nossas vidas. E quando a gente segue, a gente vê isso direito, né? Eu não preciso exercer as minhas competências, habilidades que eu aprendi na faculdade, no trabalho e tudo tal. Quer dizer, no trabalho e tudo. Não preciso ficar também competindo ou tendo que tentar fazer alguma coisa dentro de casa, porque eu falo assim, não, aqui em casa já está definido. É assim, sou auxiliadora, contribuo, empurro também um pouco para frente. Empurrar é importante. Você me empurra, Luana? Empurro. Mas, Cecília... Às vezes até seguro. Tem que saber a hora certa. Eu tenho uma pergunta para a Cecília, e na experiência de vocês dois é uma coisa interessante, né? Porque a Cecília, né, o que acontece hoje nessa definição, principalmente dentro do casamento, né? Ou seja, cada um funcionando como deve funcionar, o marido, a esposa, enfim. E no seu caso, por exemplo, você é uma mulher bem-sucedida nesse sentido de ter estudado, de ter sido diretora por muito tempo, né? Coordenando equipes, não é isso? Sim. E é interessante que às vezes isso é incompatível para a cabeça de muita gente. Quer dizer, como é que ela pode ser alguém de liderança fora de casa? E como é que virava a chavinha? Como é que você se colocou, né, diante dessa situação, seguindo aí o princípio bíblico? E eu acho que é importante a gente, né, pegar essa parte, né, essa experiência, para dizer que é possível viver os dois, né? E aí, quer dizer, a Cecília vai dizer se é ou não é. É possível, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, isso é antagônico, né? Não pode. E às vezes até o fato de competir. Como é que virava a sua chave? Como que, ó, eu estou no meu trabalho, aqui eu coordeno equipes, chego em casa, como é que isso funcionava? No início eu vou dizer para você que rolou o lance de competitividade, porque a gente estava no início do casamento e tinha muitas coisas que a gente ainda estava vivendo. Mas Deus transforma as nossas vidas, né? E aí, quando você tem um relacionamento com Deus, dia a dia vai caminhando, vai entendendo, vai vendo. E assim, é só pela graça de Deus mesmo que dá essa virada de chave, viu? É o Espírito Santo que chega e fala assim, olha, você agora está chegando em casa e agora, né, é outro ambiente. E eu digo, no início é difícil, é meio que forçado, né? Mas com o tempo você vai experimentando. E eu vou confessar para vocês aqui, já falei isso para ele. Gente, é uma maravilha, porque eu chego em casa, falo assim, agora é com ele. Mas é muito bom, porque Deus mostra também que você obedecendo a palavra dele, você também é feliz. E hoje eu posso dizer categoricamente que sou feliz, sim, deixando ele exercer a função realmente que é devida a ele, sem a menor preocupação, descansando em Deus. Eu acho que isso é tão interessante e assim, belo de ser falado, porque uma coisa não anula a outra, né? Ou seja, definindo os papéis, entendendo, né, o mandato do Senhor, quer dizer, não precisa tirar uma coisa para tentar colocar outra, quer dizer, dá para andar, né, igual, né, ou seja, lado a lado, entendendo os papéis. Por isso a necessidade de entender a funcionalidade dentro do casamento, porque hoje um dos maiores problemas do casamento, dos casamentos, é essa falta de entendimento da funcionalidade, né? Quem funciona, como que se funciona. E eu acho que entra uma questão também de identidade em Cristo, né? Quer dizer, eu não preciso competir, eu sei quem eu sou em Cristo e eu sei o que Ele me pede. Eu acho que isso é importante também, né? Com certeza. Se a gente entende e se submete à palavra de Deus, você não tem essa disputa de quem prevalece, que é geralmente o que acontece no início dos relacionamentos, né? Do casamento. Quem que vai prevalecer? E são coisas simples, né? Qual é o creme dental que a gente vai usar? Não, mas na minha família a gente sempre usou esse, que é o melhor. Né? Não, mas na minha família sempre foi o outro, não há discussão. Até nessas coisas banais, né? Mas a briga, não sei se já vivenciaram isso, né? Ou já viram isso acontecer. Só quando acontecer. aperta a pasta errada.
Não, tem que apertar no meio, tem que apertar no início. No início, assim. Né? Exato, então. Mas isso é algo que vem depois, é a briga posterior à marca do creme dental, sim, certo? Então, essas disputas, elas são de quem prevalece no final. E, no final das contas, você começa a brigar por isso e vai para discussões mais sérias. No final das contas, você nem sabe por que começou a brigar, né? Mas já falou coisas tão duras que você criou outros problemas para o relacionamento, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. E eu acho que Deus estabelece esses papéis de uma forma muito clara. A Cecília falou, olha, eu chego em casa e descanso. Sim, descansa também porque o homem tem que entender qual é o papel dele, né? Eu sou o líder dessa equipe, né? Agora, eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso olhar como é que está a situação da minha equipe, que às vezes a minha equipe está meio derrubada. Eu preciso animar, né? Preciso me preocupar. Será que ela está se sentindo muito sobrecarregada? Porque a mulher, ela é responsável por cuidar da casa, até porque a visão da mulher é diferente, né? Nesse aspecto. Mas será que ela está sobrecarregada com isso? Será que eu posso fazer alguma coisa para aliviar a minha esposa? Porque você sabe que o homem, ele pode passar muito bem, né? Ali, se você tem uma luminária com 4 lâmpadas, queimou uma, ora, eu tenho mais 3. Posso esperar queimar todas, né? Até eu trocar, certo? O homem convive bem com isso, né? E a mulher já começa a ficar irritada com aquilo. E essa inércia do homem começa a incomodar, certo? Então, se eu sei que, no caso, isso é prejudicial a ela e pode ser um motivo de briga, proativamente eu não posso ir lá e trocar a lâmpada. Isso vai me matar? Não. Isso vai me fazer menos homem, né? Porque a responsabilidade da casa é da mulher? Não. E é interessante que às vezes a mulher nesse processo, ela também não compartilha, porque é aquilo que Pedro fala na sua carta, homens devem conviver sabiamente, né? Com entendimento no lar. Então, muitas vezes, não tem essa percepção de, olha, estou percebendo que alguma coisa está equivocada, está errada, aqui eu preciso, então, tomar uma atitude. E, às vezes, não há aquela fala, né? Ou seja, a mulher começa a não compartilhar, porque ela pensa, não vou falar, porque também não quero ficar empurrando, né? Tá? Mas também o homem tem que perceber esse descontentamento, né? Dentro de uma equipe, dentro da parceria. Agora, um aspecto importante também do casamento bíblico, nós estamos passando por alguns deles aqui, como a definição do próprio Deus, né, e outras, existe a ideia do deixar pai e mãe. Como que isso é no contexto de hoje, né? Vocês trabalham com jovens também, como que isso foi para vocês, né? Bom, para a gente foi um pouco mais fácil, né? Porque a gente mora numa cidade e os nossos pais moram em outras, né? Então, geograficamente, tem um aspecto geográfico que eu acho que é relevante, mas, obviamente, tem um aspecto de você deixar emocionalmente, aquela dependência emocional que você tem dos seus pais, né? Agora, você está ali com uma outra pessoa, né? E eu sei que é difícil, porque você confiou nos seus pais durante a vida toda. Agora eu vou ter que confiar a minha sorte, a minha vida, a essa pessoa estranha, que eu amo, mas é estranho ainda, né? No início do relacionamento. Então, eu acho que tem esse processo de você, de fato, se abrir. Eu acho que essa questão de eu sempre ter receios, coisas que eu só falo para minha mãe, né? Confidência. Para o pai é mais difícil, né? Mas, então você confessa ali para a mãe, mas falar para minha esposa, eu acho que esse é um processo difícil, tanto para os filhos quanto para os pais, né? Que tem ali, sentem que o ninho ficou vazio, né? E também acabam querendo se acampar ali muito próximo, né? Continuar super protegendo os filhos. Sim, essa questão também da minha experiência com relação a isso, acho que depende muito também da cultura familiar e também da educação que foi dada. No meu caso, como tenho, né, meus pais são orientais e tudo, não tem aquela, vamos dizer, né, calor da emoção, aqueles abraços e a questão de conversar como é na cultura ocidental, especialmente aqui no Brasil, né? Então, o deixar o pai e mãe, já deixei, né? Bem antes do casamento, vim para São Paulo para estudar, e na hora do processo do casamento e desligamento não foi tão difícil assim, no meu caso, né? Mas a gente encontra muitos jovens que ficam muito tempo dentro da casa dos pais, e quanto mais tempo fica dentro da casa dos pais,
acaba influenciando também no tempo do desligamento. Porque é aquela história, né? Se você fica, sei lá, 20 anos, 30 anos, aí começa um relacionamento, vamos dizer, compreensível que como é que eu vou começar a contar tudo para essa pessoa que eu acabei de casar 1 mês ou 2 meses, né? Então, é um processo, e quanto mais cedo isso acontece, é mais rápido essa confiança e largar, né? Deixar o pai e a mãe. Tudo tem o tempo certo, né? Sim. E o que eu percebo também é que uma das maiores dificuldades é a mudança da prioridade, né? Então, às vezes, a esposa reclama que para a mãe o marido, rapidinho, ele... Não vou, mãe, que isso, né? Vou trocar a lâmpada, não precisa nem pedir. Mas para a esposa depois eu vou e tal. Então, porque o texto bíblico fala dessa questão da prioridade, né? Eu deixo de ter prioridade aqui para ter prioridade ali. Sim. E claro que é um processo, mas isso às vezes também se torna uma coisa não saudável se não tiver esse entendimento, né? Sim. Eu acho que de ambos, né? Tanto do marido como da esposa, ou então aquela esposa que sempre tem a mãe cuidando da casa para ela, né? E às vezes eu ouço, pastor, minha mãe vem muito para cá, por que você deixa? Então também tem um lado, né? Tanto do rapaz ir lá e fazer as coisas para os pais, quanto da mãe querer cuidar daquela casa. E esses dias eu ouvi assim que, inclusive, ela passa a ordem do que vai comer, a mãe chega e fala, não vai comer isso não, vai comer isso daqui, é isso daqui que vai fazer, que dá liberdade, né? Sim. Nós também não tivemos problema com isso, né? Não, porque, assim, apesar de ser de uma família brasileira, a minha família é muito diferente, totalmente desapegada. Eu sou muito desapegada. Então, não tive esse processo também de emocional, de vou ter que deixar a casa do meu pai, não acredito, conforto, não tive essas dificuldades. Para mim, eu tive esse processo antes também. Eu saí de casa para estudar, sofri muito, porque eu sou o único menino de casa, o mais novo. O bom é que ele sofreu nesse processo, né, do seminário. Quando foi no seminário. Não tive que aguentar o marido sofrendo. Eu fui pro seminário, eu tinha 18 anos de idade. Aí quando eu casei, já tinha esse desapego, digamos assim, né, de prioridades e tal, porque eu já estava vivendo fora também, acho que parecido. Então não foi tão difícil, né? Mas tem gente que sofre, né? E também sofre também pela questão financeira também, porque muitos jovens, apesar de estar estudando o tempo todo em boas faculdades, eles têm um compromisso financeiro com os pais muito forte, porque é o pai que banca o dia dele de estudo. E às vezes essa transição, né, da faculdade para o casamento, ele não consegue bancar a vida que ele queria ter, que os pais davam, e acabam dependendo financeiramente para ter aquele patamar de vida, né, elevado, né, não quer abaixar para começar. Exato, eu acho que, inclusive, se você for ver, isso é um pouco dessa questão de não quero abrir mão de um conforto que eu tenho, né, eu vou viver com outra pessoa, agora eu vou ter que abrir mão de várias coisas, eu vou ter que compartilhar minha vida, eu vou ter que dar satisfação das coisas, ainda vou ter que baixar o meu padrão. Quer dizer, só parece que tem desvantagem, né? Assim, desse ponto de vista que é equivocado, né? Que é equivocado, porque eu vejo que a grande beleza é você poder construir as coisas juntos. Você conhece as coisas juntos, fala assim, olha, vamos viajar juntos para tal lugar. Hoje em dia as pessoas já querem viajar do mundo inteiro e quando se junta é só para falar das experiências maravilhosas que tiveram, né? Quando o legal é justamente você falar assim, vamos para tal lugar, você conhece? Não conheço nada, nunca saí de São Paulo. Então tá, então vamos juntos. Né? E essas experiências juntos é uma coisa espetacular. A gente teve isso, quando eu casei, eu não tinha nada, você também não tinha nada. Não viajamos, não tinha viajado. Olha só, a gente viveu isso. Então foi muito bom, porque quando a gente ia para algum lugar, nossa, olha esse lugar, qual lugar que você mais gosta? É sempre uma referência onde os dois estão, né? Eu vou contar uma coisa aqui, inédito no Brasil. Não. Isso é inédito. Alguns já sabem disso, e eu acho que eu não contei para vocês. Eu só fui conhecer o que era cartão de débito quando eu casei. Eu tinha um cartão e não sabia que ele era débito. Sério? É sério. Eu tive um aprendizado ainda além. Mas enfim, né, Luana? Foi uma experiência boa. Com mais tempo, os próximos programas a gente vai contar mais como foi o nosso processo. Tem muita coisa. Tem muita. Apesar de só 10 anos, tem muita coisa. E assim, esse tornar-se um só, né? Muitas pessoas hoje não compreendem realmente o que é se tornar uma só carne.
Então, na visão de vocês, como é essa prática? Como viver essa prática de se tornar uma só carne? Bom, primeiro, uma só carne, a gente compartilha tudo, né? A nossa vida, ela é uma vida que a gente se preocupa com o que o outro vai estar fazendo quando eu estou fazendo uma atividade. Eu tenho essa preocupação e ela também. Nós temos atividades em comum, porque eu vejo hoje em dia muitos casais, eles não têm muita coisa em comum. E isso é um pouco difícil, né? Como é que você vai conviver com alguém que não tem nenhuma experiência conjunta que seja prazerosa para ambos, né? E eu vejo muitos casais hoje em dia, eles falam assim, não, mas a gente assiste seriado juntos, sim. Que você não fala, não conversa um com o outro. Né? Só está ali sentado um do lado do outro e às vezes ainda reclama, fala, para de falar, eu quero assistir a série, né? Não sei o quê. Então, a gente comer juntos, né? Ter as refeições juntos é uma bênção, poder falar do dia a dia, poder compartilhar as nossas preocupações, poder orar juntos, poder vir à igreja juntos, poder ter um ministério em que a gente possa servir juntos na medida do possível. Né? Então, são bênçãos que a gente tem. E ter essa cumplicidade, né? Porque eu vejo isso como importante. Se ela faz alguma coisa que eu não entendo, eu não vou ficar interpretando que ela quis me machucar. Acho que eu entendi errado. Né? Não é algo que ela quis fazer. Eu não duvido do amor dela por mim. Né? Então, aquela atitude, eu entendi errado. Com certeza ela não quis falar o que ela falou, eu entendi errado, eu entendi mal. Isso faz toda a diferença no relacionamento, porque as brigas começam disso, né? Ah, não, ela quis me machucar mesmo, né? Ela foi cruel comigo, pegou lá pesado, né? Então, eu vejo que esse se tornar uma só carne é de fato um exercício diário, é cultivar isso. A gente precisa saber disso, precisa saber que nós estamos nos tornando todo dia um pouquinho mais uma só carne. Isso já foi lá no casamento, mas a gente às vezes não entende direito, né? O que isso significa. Sim, e tem coisas assim que a gente conversa com as pessoas e a gente estranha, né? Porque fala assim, não, porque eu estou planejando isso aqui, mas eu não falei com meu marido ainda não. Eu falo assim, gente, mas como é que você planeja fazer algo, né? Que não compartilham, então não divide, porque talvez vocês não saibam disso, né? Mas para quem conhece a gente gosta muito também de planejar as coisas, viagem, tudo, né? Até a parte financeira. Então a gente senta junto e constrói as coisas junto. Então, e é um momento que a gente compartilha, divide, tem ideias. E aí, essas experiências fazem com que a gente fique mais unido. E quando a gente consegue ver o resultado disso, a gente fala assim, nossa, nós fizemos juntos. E é uma alegria que, assim, é Deus proporcionando isso dentro do casamento e a gente experimentando uma série de coisas juntos. Que bênção. E aí a gente reflete naquilo que é uma parte final, que o casamento não é efetivamente para nós, né? Ou seja, nós vivemos no casamento, nós crescemos no casamento, mas o casamento, o alvo final dele é para o Senhor e para a glória do Senhor. E como que o casamento pode cumprir o propósito de Deus de pregar o Evangelho, de proclamar, né, as boas novas do Evangelho? Eu entendo que o Evangelho ele transforma vidas. Né? Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo a cada dia, mais pacientes, amorosos, capazes de se entregar a esse amor sacrificial que a gente falou, de fato a gente ter domínio próprio, né? Ou seja, aquilo que a gente lê lá em Gálatas 5:22, isso vai sendo aplicado ao nosso caráter, né? Nós nos tornamos pessoas diferentes. E eu vejo que se o meu cônjuge ele está me ajudando nisso, e o objetivo do meu cônjuge é esse, né? Assim como é o meu para o meu cônjuge, a gente proclama o Evangelho. Porque nós estamos mostrando que aquilo que está escrito na Bíblia, de fato, é verdade. E é o Espírito Santo que age em nós. A glória não é nossa. Porque quando perguntam, falam, nossa, mas vocês vivem um casamento perfeito, assim? Então, graças ao Senhor. Porque se fosse depender de mim, eu estava me estapeando com ela.
Querendo pegar a liderança da casa, né, como era bem no início do casamento, mas é verdade. Mas assim, Deus, ele dá esse espírito de brandura. As palavras, elas não são aquelas palavras duras, né? Porque a palavra dura ela desperta esse furor mesmo, né? Então, a gente vai aprendendo com isso, vai sendo transformado pela palavra, né? E você vive aquilo. Então, eu vejo que esse processo de transformação, quem pode falar melhor quem eu sou e como que eu estou, no que eu estou me tornando, é a minha esposa. Então eu falo, quer saber quem eu sou? Não pergunta para mim, pergunte para ela. Assim como se você quer saber quem é a Cecília, fale comigo. Eu vou falar quem ela é. E não acredite no que eu falo. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. E poderíamos, né, ficar aqui um tempo ouvindo muito mais. É muito bom poder resgatar. E queria pedir uma palavra final de vocês, né, para as pessoas que estão nos assistindo, encorajamento, ou um consolo, ou uma exortação. Sim. Então eu vou falar primeiro, porque a palavra final sempre é da esposa, né? Não é brincadeira. Mas eu queria primeiro dizer que foi um prazer, uma satisfação, um privilégio, uma honra para nós estarmos aqui hoje, né, nessa estreia. Que Deus abençoe vocês nessa empreitada. E que muitos casais sejam abençoados também por esse programa. E como palavra final, eu queria dizer algo que eu falei alguns anos atrás, quando nós nos mudamos para os Estados Unidos, por conta do trabalho da Cecília. E foi uma mudança muito difícil, como é sempre, você sair do seu país, sair da sua casa, ir para um lugar que Deus ia te mostrar, meio como Abraão, mas foi mais ou menos assim como aconteceu. E eu me lembro bem a sensação que eu tinha de estar num outro apartamento, numa outra cidade, né? A única coisa que fazia com que eu me sentisse de fato em casa era o fato de eu saber que eu estava com a Cecília lá, que ela estava lá comigo. Então, e eu falei isso para os jovens de lá um dia e eles acharam fofo, né? Eu falei assim, a minha casa é onde a Cecília está. E eu falei de coração, e eu continuo falando isso. Então, a minha casa é onde ela está. É assim que eu sinto, e é assim que vai ser em qualquer lugar que nós estivermos. Isso foi uma certeza tão grande, porque a gente estava num lugar diferente, tinha acabado de chegar, mas eu me senti em casa por conta da presença dela. Então, eu espero que esse seja um testemunho, né, desse amor que vai crescendo. E é verdade, o amor bíblico é assim. Espero que as pessoas possam vivenciar isso. E me sinto privilegiado de poder falar isso. Não porque eu tenha méritos, mas porque Deus ele foi misericordioso com a gente. Poxa, você pegou, né, o ponto que... essa frase que ele falou ainda ecoa de vez em quando, em alguns momentos. E eu sempre falo com as pessoas a respeito de casamento. Eu aconselho, eu falo, é importante. Para a mulher ainda, que tem a questão da segurança, né, de ter um homem, né, um marido ao seu lado, ela faz diferença, ainda mais que você vive numa cidade grande e tudo. Eu falo para ele, quando eu viajo a trabalho e fico sozinha num quarto de hotel, dá uma certa insegurança, né? Mas graças a Deus que em todo lugar que você vai, Deus está contigo. Mas no dia a dia, ao longo da sua vida, é importante ter uma pessoa que caminhe junto com você, aprenda, viva, experimente. E eu falo, vale a pena. Bênção. Queremos agradecê-los, né, por estar aqui conosco na estreia do Bem Casados, um programa que terá outros convidados, outros temas, e é um grande privilégio tê-los aqui, ouvir o testemunho de vocês, e no final de tudo isso termos uma conclusão só. O casamento não é só bom, Luana. O casamento é o quê? Muito bom. O casamento é muito e excelente. Bom. Então, que grande bênção. Então, nós agradecemos vocês por estarem aqui conosco. Deus continue abençoando a família de vocês, e que vocês possam a cada dia mais crescer para a glória do Senhor. Amém. Amém. E você que nos acompanhou até agora, nós queremos deixar a nossa gratidão a você nesse primeiro programa, na estreia do Bem Casado. Você pode compartilhar, pode comentar aqui na IPP TV. E o nosso propósito é
glorificar a Deus pela forma como vivemos. E é interessante que, ao concluirmos isso, Luana, nós vemos que não há casamentos perfeitos, não há famílias perfeitas. Talvez você se identificou com desafios que você ouviu da Cecília e do presbítero Teruia, com os nossos aqui, mas nós temos a seguinte certeza: aquilo que Deus definiu como muito bom, ele vai assim permanecer até o final, até que o Senhor termine com tudo. E principalmente, sabendo que ao obedecermos ao Senhor, o problema não é com a definição bíblica, o problema é com o nosso coração. E se nós seguimos o Senhor, nós teremos sim um casamento não só bom, mas um casamento muito bom. Muito bom. Então, vamos confortar os nossos corações com a palavra do Senhor, porque o casamento não é apenas para nos satisfazer como casal ou trazer ao outro a referência de serviço cristão e do amor, mas para glorificar ao Senhor e também nos santificar e servir na comunidade da igreja, mostrando no nosso relacionamento o que Cristo fez pela sua igreja. Amém. Deus abençoe a sua vida e semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos com outros convidados, um outro tema para edificar a sua vida, no programa Bem Casados.